Eu já enxergava que ela resolveria uma dor muito grande, assim, isso eu tinha certeza. Quando aquilo tivesse funcionando em várias empresas e o business com mais conhecimento, ele seria algo grande. Essa é uma boa pergunta, porque nunca ninguém me fez e ninguém sabe a resposta, mas agora você vai saber. E aí eu tinha um plano. Eu vou focar num fundraising de um Série A e a assessoria vai focar no M&A e vamos ver o que faz mais sentido. Eu vi o potencial ali que se juntasse ia criar uma solução muito única, que é juntar o que a gente tinha de integração de dados com o que eles tinham de inteligência artificial. Eu não tenho dado para afirmar isso, mas comparado com o que a gente vê hoje, vocês fizeram um M&A de 100 milha em 6 meses. Hoje a gente está vendo, operando, assessorando M&As de 20, que levam 1 ano e meio. Mas é o momento da economia, né? O dinheiro está muito mais difícil. A minha sensação é que muitas empresas, elas entenderam que comprar outras empresas não é tão simples. Eu vi um estudo uma vez que acho que mais de 90% dos M&As dão prejuízo para quem compra. Só quem já passou sabe realmente o tamanho do buraco que a gente está se metendo. Thiago Lima é um nome de peso quando se fala em tecnologia e inovação no Brasil. Ele começou sua carreira como programador aos 12 anos e aos 17 já fundou sua primeira empresa. Foi fundador também da Link API, a maior plataforma de integração da América Latina, vendida em uma transação de nada mais nada menos do que 100 milhões de reais. Depois ele ainda participou da jornada do IPO da empresa adquirente na Bolsa de Nova York, atingindo o valuation de $1 bilhão. Hoje, ele é conselheiro de empresas que faturam bilhões e está desenvolvendo seu próximo negócio. E ele garante, o objetivo é construir uma empresa ainda maior. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Zero ao Exit. Eu sou o Rodrigo Miranda, CEO e fundador da VPX Company, também cofundador da Zite e da Chip Delivery. Aqui no podcast do Zero ao Exit, eu trago para vocês vários empreendedores aqui no sofá da minha casa para contar suas histórias de M&A, do famoso exit. Empreendedores que saíram do zero, escalaram suas operações e venderam para grandes grupos corporativos. Eu me comprometo com você a trazer tudo que tem de bom, de emocionante nesse mundo, mas principalmente aqueles desafios, aquilo que todo mundo passa e pouca gente fala. Antes de começar o papo de hoje, eu tenho um pedido para te fazer. Se você está vendo a gente no Spotify, já clica para seguir o do Zero ao Exit. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, dá 5 estrelas para a gente poder levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. E hoje, como vocês já viram, estou com um cara muito especial aqui, Thiago Lima. Seja muito bem-vindo ao do Zero ao Exit. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui, né? Não é todo dia que a gente vai num podcast que a gente senta no sofá na casa do dono. Então, acho que fica mais descontraído, a gente consegue falar um pouco de forma mais detalhada. Então, estou feliz de estar aqui. É isso aí. E eu não sei se a gente vai falar na parte inicial, mas acho que é legal de contar. O meu primeiro exit veio muito por conta do Thiago, que me apresentou ao Mendes, né? O dono da Sapori, que foi a empresa que comprou uma das minhas empresas. Então, Thiagão, primeiro, obrigado por você estar aqui. Para quem não te conhece, eventualmente, você é um cara que já produz muito conteúdo, deve ter um monte de gente aí que te conhece, mas se apresenta, dá uma geral aí da sua vida. Você é um cara multifacetado, né? Sim. Dá uma geral aí da sua vida para a galera. Vamos lá. Então, primeiro prazer aí para quem não me conhece, eu sou o Thiago, como ele comentou, e eu sou uma pessoa do mundo de tecnologia já há muito tempo, né? Eu comecei aí como curioso de tecnologia, programando aos 12, em linguagens antigas como Clipper, Java e tudo que vocês podem imaginar. E depois eu fui me desenvolvendo aí na profissão, até que com 17 anos eu fundei minha primeira empresa, chamada MD Tech. Essa empresa, ela deu certo e ao mesmo tempo não deu, né? Ela acabou escalando, mas eu decidi não seguir ela por algumas questões societárias e questões pessoais também. Vendi essa empresa e voltei para o mundo de tecnologia alguns anos depois. Falando um pouco do meu último negócio, né? Eu fundei a Link API em 2017, uma plataforma de integração para developer, ou seja, uma plataforma para facilitar, né, a comunicação entre sistemas das empresas, mas meu usuário final era o developer. A gente escalou para mais de 15 países, né, a gente foi líder da América Latina, nesse mercado que é super concorrido, a gente concorria com as Big Techs aqui na América Latina. A gente rodava mais de 2 bilhões de integrações aí por mês, tinha clientes como Gympass, iFood, Colgate, Samsung, etc. E a gente vendeu a empresa no final de 2020 por uma transação aí que ultrapassou a casa de 100 milhões.
Depois disso, a gente ficou na empresa adquirida, né, no caso a Semantics, uma empresa focada em IA, Big Data, etc. E a gente fez um IPO em Nasdaq em 2022, no qual eu acabei saindo da empresa, aí, tendo crises existenciais e pensando no meu próximo passo, no qual o momento que eu estou até agora. Então, dando uma geral é isso, também sou conselheiro de algumas empresas, né? Como ele disse, na época que eu fiz a conexão da Sapori, eu era conselheiro da Sapori, também sou conselheiro atualmente da Axê, já fui conselheiro da Águia Branca e de outras startups, tá? Então, dando um panorama geral aí, além do que a gente vai conversar muito agora, então eu vou deixar mais para os próximos passos aqui. Boa. Tiago, você está com quantos anos? 34. 34. Você começou a programar com 12? Já então sou já velho. tem 22 anos programando. Praticamente. Cara, que você começou programando em quê? Programando em Clipper, primeiramente. Clipper, nem sei o que é isso. O Clipper era uma linguagem muito antiga, né? Você usava um banco de dados que era um arquivo chamado DBF. Tá. E o Clipper foi a linguagem que originou a TOTOS. Então foi aí por isso que eu comecei pelo Clipper, porque a linguagem que você programava dentro dos softwares, né, da Microsiga na época, era a DVPL, que era originada do Clipper. Interessante. Mas tem um ponto que é bacana, que é quase uma curiosidade, que eu não sei se você falou aí, talvez eu tenha perdido, mas você teve uma carreira como lutador de MMA também. Tive. Além disso tudo. Eu não sei se chegou a ser um business, se você pensava em ser profissional, etc., mas como é que foi essa história aí? Que momento que você sai do mundo de tecnologia para isso e que momento que você sai do esporte para voltar para a tecnologia? Legal. Se é que você saiu. Exatamente, se é que eu saí. Eu sempre fui uma pessoa que praticou esportes desde criança, né? Minha mãe me colocou porque eu era aquela criança chata no colégio, inquieta. E artes marciais foi onde eu me encontrei. Então eu sempre levei isso em paralelo com a minha vida na programação e sempre gostei, mas era uma diversão. Até que o esporte se profissionalizou, né? E aí que eu vi uma oportunidade de negócio e casou exatamente com o momento da minha primeira empresa, onde eu estava vendendo ela, saindo 100% do negócio. Então foi aí que eu virei profissional. Então eu já lutava, né? Eu lutava Muay Thai, depois comecei a fazer Jiu-Jitsu por causa do MMA. E aí, logo após a venda da minha empresa, eu me profissionalizei, né, no MMA. Então, eu fiz algumas lutas e em uma das minhas lutas profissionais, eu acabei sofrendo um grave acidente. Foi uma carreira super rápida, foi 2 anos e meio, 3 anos, que eu me dediquei 100% para o esporte. Então, eu digo que eu sou um atleta frustrado, né? E hoje você dedicava 100%? 100% do meu tempo. 100%. Eu era meu financiador, tinha acabado de vender a empresa, então eu usei o dinheiro que eu vendi para a empresa para encontrar eventos para participar, academia, suplementação e uma série de custos. Isso a gente está falando da sua primeira empresa que você vendeu, era a MD Tech. A MD Tech foi a primeira empresa que eu vendi. Depois dela que você faz esse movimento. E aí foi depois... mini exit, eu chamo. Mini exit, legal. E você teve... Foi uma fratura parecida com a do Anderson Silva? Sim, foi pior, na verdade, porque o meu chute atravessou tíbia e fíbula. Eu fraturei os 2 ossos. Meu chute atravessou e o meu osso saiu 3 centímetros da perna. Ali é a hora que você fala assim, meu irmão, isso aqui não dá pra mim, eu vou voltar a programar, que é um pouquinho mais seguro. Na verdade, não. Eu tentei voltar, né? O médico de cara ele me deu 18 meses para voltar a lutar. E de fato eu tentei, cara. Por alguns meses eu ficava tentando. E aí o tempo tava passando, eu já tinha na época, eu ia fazer 23. Eu sofri um acidente em 2012, né? E aí eu falei, eu tenho pouco tempo agora para acelerar para fazer tudo que eu preciso, né? Eu já tinha conseguido contratos para lutar fora do Brasil, e aí não aconteceu por causa da fratura. E o tempo foi passando, eu fui ficando impaciente, até que eu voltei para a tecnologia para não ficar em casa e ficar maluco. E aí as coisas começaram a fluir em tecnologia, e quando eu percebi, eu não tinha voltado a lutar. Essa é a verdade. Caraca. E me diz uma coisa, você chamou aí do mini exit, eu tinha até esquecido disso, que você tinha tido uma outra empresa. Você vendeu para uma outra empresa de tech também, se eu não me engano, né? Eu vendi, na verdade, para a Huawei. Mas eu não vendi como se fosse uma empresa. Na verdade, era uma empresa muito pequena, que tinha um produto. E eles eram clientes desse produto. Então, meio que eles compraram como um projeto para não ter nenhuma dependência minha e etc. Então, a gente fez meio que uma estrutura que fez sentido para os 2 lados. Legal. E o quanto que dessa primeira empresa, essa primeira venda, vem uma inspiração ali para você fazer o seu criar a empresa que viria a ser o Big Exit depois, né? Ou se era uma dor que você sentia como dev, né? O caso da Link API, que te fez criar a Link API? Essa é uma boa pergunta, porque nunca ninguém me fez e ninguém sabe a resposta, mas agora você vai saber. Existe uma influência forte dessa minha primeira companhia com o que se tornou a Link API. Por quê?
Essa minha primeira empresa, ela fazia plugins, ou seja, sistemas pequenos conectados aos ERPs. Perfeito. E o ERP principal que a gente tinha era Proteus, né, TOTOS. Então, uma grande dor era integrar esse plugin. E eu fazia isso totalmente na mão, no código. Então, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Pô, por que não existe uma ferramenta que acelerasse esse processo? Mas eu deixei isso de lado, meu business era outro. E aí, isso me serviu de experiência quando eu fui fundar a Link API. E foi algo natural, não foi algo pensado. Mas eu já conhecia bastante coisa porque eu já tinha sofrido com isso. Legal, e imagino você por programar também era dor. Integração é sempre uma dor, né? Sempre uma dor e vai continuar sendo. E você acha que vai continuar sendo? Hoje esse negócio já está mais resolvido depois de Link API e outras empresas? Então, vai continuar sendo pelo seguinte, né? Quanto maior o ecossistema de software, e ele cresce todo ano, mais complexo fica. E todo ano surge um novo protocolo. Então, quando a gente fala agora de inteligência artificial, né, a gente não está falando mais de APIs, a gente está falando de MCP, por exemplo. Então, as tecnologias mudam muito rápido e é muito complexo você acompanhar essa dinâmica. Uhum. Cara, a gente foi cliente da Link API também, né? Nas nossas duas empresas, tanto a Chip quanto a Zite, nós somos clientes de vocês. E, cara, eu acho que eu, como um CEO não técnico, acho que a coisa que mais me doía, a gente tinha Chip, era um marketplace. Quantos ERPs de restaurantes que existem no Brasil? Deve ter centenas de ERPs, talvez milhares. Sim. Talvez milhares. Cara, é um negócio desesperador pela falta de previsibilidade num projeto de integração. Eu brinco com o Pedrinho, que era meu head de tech lá, fico brincando com ele, mas eu me lembro de um projeto específico que era assim, não, cara, 60 dias a gente tem integração. Um ano depois não estava pronto. Era um negócio louco. Porque não depende só dele. Não depende só dele. Você começa a descobrir depois e o cara do outro lado, se ele mexer alguma coisa, você tem que dar uma manutenção. É um negócio muito vivo, assim, né? Se você puder, para quem não é técnico, se você puder explicar um pouquinho o que é a API, o que é essa... Chegaram a falar em economia da API, né, uns anos atrás. Sim. Dá um contexto e como que vocês tiraram isso de ser tão hard code para criar ali não sei se se chama do middleware, o que você chama? É o middleware mesmo, sim. Para fazer essa interface ser mais fácil. Legal. Vou tentar ser o menos técnico possível. Mas pensa assim, quando você cria qualquer aplicação, um aplicativo, alguma coisa, você precisa de uma interface para que outras aplicações puder conseguir conectar com você. Né? Porque às vezes ele vai usar um dado ou alguma coisa do tipo que você cria, né? Que você imputa dentro do seu sistema. Então, para isso, foram criadas as APIs, para você conseguir criar ecossistemas de aplicação. Né? Quando a gente olha, por exemplo, uma Apple Store, por exemplo, né? Como se fosse uma grande plataforma onde tem várias aplicações. Ou seja, tem um ecossistema ali por trás. E a ideia da API é exatamente isso. Foi assim que ela teve o boom aí. E aí dentro do mundo de APIs, houveram e existem vários protocolos, que é aí que está a dificuldade. Sistemas muito antigos usavam web service, que a gente chamava de SOAP. Web service. Aí com algumas atualizações começaram a usar o que a gente chama de REST. Aí surgiu o GraphQL, enfim. Então existem vários modos de você também criar essa API e isso cria uma dificuldade muito grande. Além disso, não existem padrões. Essa é a parte mais complexa. É como se cada sistema falasse uma língua diferente. Né? Então, por mais que se todo mundo tivesse API, que também não é o caso, mas se todo mundo tivesse, ainda assim, cada um falaria uma língua diferente. E o que seria essa língua diferente? O formato de dados seria diferente, a estrutura do dado seria diferente, a estrutura da URL, ou seja, da chamada do dado seria diferente. Então, tudo isso, né, acabou criando aí plataformas de integração ao longo do tempo. O que deve mudar, e já está mudando com alguns players aí? A grande parte complexa da coisa é o que a gente chamava de transformação de dado, né? Porque você pega um sistema A, um sistema B, e como o dado ele é muito diferente, você precisava normalizar ele. Uhum. As IAs já têm essa capacidade. Então, muito dessa parte de integração vai começar a ser facilitada agora. Legal. Isso é muito bom. Legal. E já tem coisa pronta para isso? É tipo um agente ou Já alguns concorrentes, né, de Link API já criaram algumas funcionalidades sobre isso, mas não tem nada ainda muito bem implementado na minha ótica. Deixa eu dar um exemplo. Bom, eu não sou um cara técnico, apesar de ter programado alguma coisa de PHP e MySQL há muitos anos atrás. Trazendo a visão de quem não tem essa profundidade. Imagina que lá na Chip nós éramos um marketplace de delivery, como se fosse um iFood.
E aí eu conectava o restaurante com um cara que estava com um cliente que estava em casa. Para eu saber quais eram os pratos disponíveis naquele dia daquele restaurante, na Chip, eu preciso, como vocês falam, consumir, né? Isso. Eu preciso ir lá e perguntar para esse carinha que está aqui, que é o restaurante, o sistema dele, falar o que está disponível hoje. Né? Se eu estiver errado, depois o Thiago me corrige. E esse cara, eu preciso mandar uma pergunta, esse cara precisa me responder, olha, está disponível feijão, arroz, batata frita, etc., de uma maneira estruturada, certo? Só que eu, enquanto o Chip falava um idioma, eu falo chinês, beleza? Chinês do dialeto lá da cidadezinha XPTO. Não é só o chinês, é o chinês específico lá da região tal. E esse cara fala português específico da região de português. Precisa ter aqui, a gente precisa convencionar uma forma de como que eu pergunto, como que eu respondo, qual que é o idioma que a gente faz isso, de forma que esse cara saiba quando eu mandar um pedido para ele, que ele precisa dar baixa lá e falar, olha, tem um feijão a menos. E eu aqui do meu lado eu preciso saber, opa, o feijão está disponível. Deixa ele online aqui. É essa comunicação, deu para dar uma tangibilizada? Só que aí tem várias complexidades, como por exemplo, saber quem está pedindo, né, que é o que ele está falando. Ó, eu estou pedindo, mas será que eu tenho autorização de saber? Né? Então tem vários pormenores que a gente acaba tendo nessas integrações, mas é isso mesmo. Muito legal. Cara, e me diz uma coisa, quando você... A LinkUpPay você fundou ela quando? 2019? 2017. 17. Que interessante, né? Você teve... Até um negócio que eu lembrei aqui, eu encontrei o Félix. Sei. Lá no Brasil de Silicon Valley agora. E o Félix é o CEO da Will Bank, que foi vendido para o Banco Master. Sim. Né? Um cara muito legal da gente chamar ele aqui. Eu tinha esquecido do nome dele, mas é um puta cara pra gente chamar aqui. E você, quando você foi em Vitória... Sim. Eu acho que foi ele que levou você lá no escritório, ou você me pediu para conectar, foi alguma coisa dessa. Não sei se foi ele ou foi o Vitor, mas eu fui pra China com eles. Há muito tempo atrás. Verdade. Então eu acabei conhecendo o Félix na China, assim, não foi no Brasil. Legal. E aí, em 2017, quando você fundou a LinkUpPay, você fundou ela já imaginando que ela podia virar esse seu big exit, seu case. Imagino que você está pensando em coisas muito maiores, mas até então seu grande case. Desde o início você já enxergava dessa forma ou você enxergava algo como um projeto que era parecido com a MD Tech lá no seu primeiro negócio? Eu já enxergava que ela resolveria uma dor muito grande, assim. Isso eu tinha certeza. Que quando aquilo tivesse funcionando em várias empresas e o business com mais conhecimento, ele seria algo grande. Legal. Eu não sabia que ia me tornar o grande case na minha vida, até porque eu estava dentro de uma outra empresa. Né? A história da LinkUpPay ela é confusa, porque ela nasceu dentro de uma grande empresa no qual eu era sócio minoritário. Tá. E aí eu tive que fazer um spin-off. Então só essa transferência, né, da LinkUpPay para mim foi algo que eu fiquei tocando nos primeiros anos da empresa. Então eu quase não tive tempo para a operação. Legal. Mas eu vi o negócio dando tração, então eu sabia que ia ser algo grande. E você pegou um time muito bom ali, né, Thiago? Não estou dizendo que seja sorte, sim. Mas o time era muito bom. E foi proposital. Eu estava com aquilo engavetado desde 2014, 2015. Ah, legal. E em 2015 eu passei um bom tempo no Vale do Silício e eu vi que isso ia acontecer aqui. Eu tinha certeza. Eu só fiquei esperando o momento certo. E aí em 2017 surgiu um cliente piloto que era grande e falou, eu quero algo desse tipo para mim. Então foi assim que surgiu. Massa. E vocês começam a crescer. Quando que começa a ganhar atração? É 18, 19, ali próximo do... Cara, eu vou te dizer que 7º mês do primeiro ano o negócio já estava fechando um contrato grande com Buscapé, com clientes muito grandes, assim. Animal. E com volume muito alto de integração. Essa foi a surpresa, assim, porque foi um negócio de uma velocidade que acho que ninguém esperava. Nem a F-Câmara, que foi a empresa onde a gente estava dentro. E aí isso criou uma confusão, né? Porque é o que você falou. Era um projeto meio que dentro da F-Câmara, era um produto / projeto, e começou a ganhar um corpo de uma empresa. Então, o que eu priorizo? Uma empresa enorme que faturava muitos milhões na época, ou algo que está começando? E a proposta de valor era muito do caralho, assim, né? Para quem estava ali naquele... Só quem viveu tech naquele período sabe o desafio que era conseguir dev, a disputa que era por dev, o quanto que Venture Capital estava socando dinheiro aqui no Brasil, então as startups estavam pagando, sei lá, devia estar pagando o dobro do que um dev ganha hoje. Naquela época, era 18, 19. Então a proposta de valor de vocês era muito na veia. Eu lembro quando você me apresentou, eu falei, meu irmão, isso aqui é no-brainer. Foda-se quanto é que custa esse negócio aqui, né?
E aí esse negócio começa a ganhar atração. E em que momento, a gente começou falando do zero, vamos começar a migrar um pouquinho para o exit. Em que momento que você começa a ou considerar uma possível venda ou ser abordado por outros players? Porque imagino que deve ter sido rápido, né? Sim. Naquele momento ali, tudo efervescendo, muito dinheiro de VC, M&A, IPO, etc. rolando, não deve ter demorado para aparecer gente interessada. Bom, vamos lá. No primeiro ano, a gente recebeu um e-mail meio misterioso de um cliente, que eu não vou citar o nome, mas era uma empresa de shoppings. Depois você me conta em off. Depois eu te conto. E nos chamou para uma viagem, me chamou para uma viagem, e eu fui, e a proposta já era de aquisição, por um valor bem interessante. Eu estava no primeiro ano de empresa. A coisa que eu falei não faz nem sentido. Mas ali eu já percebi que eu tinha um ativo. Um sex appeal do caralho, né? Porque o cara no primeiro ano, para rodar a operação dele e locar e nenhum concorrente dele poder, ele queria comprar a minha empresa. Então eu falei, aqui tem algo interessante. E aí eu me lembro que eu voltei, fui falar com os outros acionistas na época, que foi aí que a gente teve a separação, e eu contei feliz que eu tinha dado não, né? E todo mundo falou... Você é louco. Você tá maluco, a gente quer a nossa parte do dinheiro. E aí entramos num conflito de interesses tremendo, um ano de negociação, até que eu comprei a participação de todo mundo. Okay. Então foi assim que aconteceu o spin-off, de forma muito resumida. Okay. Foi isso, eles acreditavam em uma coisa, eu acreditava em outra coisa que acontece na sociedade. E aí, enfim, moral da história. As coisas começaram a crescer, as coisas começaram a crescer, a gente começou todo ano, a gente no mínimo triplicava, começamos a expandir para outros países, e aí no final de 2019, eu lembro que eu comecei a receber alguns e-mails estranhos, tipo, a gente quer falar de uma parceria estratégica, aquele e-mail que a gente sabe aí quando alguém quer falar de M&A, né? E eram empresas de fora. E aí eu tive algumas conversas com umas empresas bem grandes, depois posso te falar em off também, mas assim, as coisas não evoluíram e tal. E aí um outro player aqui no Brasil me procurou também e esse começou a fazer mais sentido. Só que a gente tinha várias coisas para fazer, a empresa crescendo e tudo mais. E aí chegou 2020. Chegou 2020 e eu conversei com alguém que me falou assim, Thiago, por que você só não vê, ao invés de você perder tempo com isso, contrata uma assessoria? Porque já estava chato de ficar respondendo os e-mails, fazendo reunião, já estava me atrapalhando já. Demanda, né, cara? Demanda, exato. É um ciclo grande, assim, follow-up, documento XPTO. E não dá pra você terceirizar a resposta, né? Não. Negócio... Aí eu falei, melhor coisa, né? Porque esse cara vai ganhar no success fee, eu nem quero vender, mas se surgir alguma coisa muito interessante, eu posso rever, né? E aí eu tinha um plano. Eu vou focar num fundraising de um série A e a assessoria vai focar no M&A e vamos ver o que faz mais sentido. E aí começamos. Só que o fundraising naquela época estava muito fácil. Então eu lembro que eu tive, 2, 3 reuniões, eu já tinha cheque de 40 milhões para assinar. Aí eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui primeiro, se essa thread andar, e aí fiquei enrolando. Como a gente girava a caixa, eu não tava com necessidade de caixa. Falei, deixa eu esperar aqui e vamos ver o que acontece. E aí deu a pandemia. Logo em seguida, a gente tava nas primeiras conversas, pandemia. Aí tudo travou. Aí eu lembro que eu cheguei na assessoria e falei, cara, eu acho que eu vou paralisar aqui. Aí eles falaram, não, a gente continua porque essa fase é mais estratégica, nem tem tanta conversa. Falei, então continua aí os próximos 3 meses. Aí tudo parado, aí começou a voltar as conversas, e a gente conversou com muita gente. A gente fez um processo muito bem construído, até que a gente selecionou 3 finalistas, e eu gostava muito dos 3, não tinha não vi nenhum problema sobre os 3, e aí ficou em negociação dos três. Até que chegou uma hora, cara, que eu fiquei meio de saco cheio, porque eu tinha que focar na empresa, a gente estava no começo da pandemia ainda, e as coisas estavam muito tensas. E aí eu falei para a assessoria, cara, fala para esses caras aqui que a gente não vai mais falar agora, a gente vai focar em deixar a empresa redonda, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente tinha clientes muito grandes. E aí o que aconteceu? Os clientes grandes mandaram pra gente assim, não sei se vai dar para te pagar nos próximos meses. A pandemia tá aí. Então um monte de gente mandou e-mail assim. Aí falamos, cara, vamos focar aqui em criar uma super estratégia para isso e depois eu vejo esse assunto. E aí lá para julho, acho que aí surgiu a Semantics. Ela não era finalista, ela não tinha nada a ver com a história. Ela não estava entre os 3. Não estava. Surgiu a Semantics, eu não conhecia, nunca tive de falar. Aí marcaram uma reunião, a gente achou estranho o papo, porque a gente não conhecia a empresa. Cara, não surgiu esses caras, não sei. Mas legal, eles trabalham com IA, com Big Data. E aí ficamos num namoro, assim, eu ia pro escritório deles, falava com os arquitetos, e eu gostei muito do time tech deles.
E aí eu vi o potencial ali que se juntasse ia criar uma solução muito única, que é juntar o que a gente tinha de integração de dados com o que eles tinham de inteligência artificial. Então a gente tinha desde a época da parte da captura de dados, até a parte do armazenamento e até a parte de criar algoritmo. Falei, pô, é a solução completa, vai ser a única no mundo que tem o end-to-end dos dados. Legal. E aí foi por isso que a gente decidiu fazer a parceria estratégica com ele. E aí a negociação foi muito boa também, para os dois lados, então acho que todo mundo saiu ganhando. Quanto tempo durou a negociação? Foi de julho até dezembro. Foi rápido até. Mas... 6 meses. Mas bem estressante, porque a gente já tinha negociado muito com outros players, Claro, entendeu? claro. Não, e você tinha outros sócios também, né? Você tinha... Na verdade, eu era o solo founder, né? Uhum. E os meus sócios, eles tinham stock options. Então, toda a decisão era minha. Eu não tinha investidores, praticamente. Mas eu compartilhava tudo com eles, porque assim, todo mundo tinha que estar comprado. Não adiantava só eu falar ok... Mas essa época, cara, os M&As, parece que eles andavam mais rápido. Uhum. Eu não tenho dado para afirmar isso, mas comparado com o que a gente vê hoje, vocês fizeram um M&A de 100 milha em 6 meses. Hoje a gente está vendo, operando, assessorando M&As de 20 que levam 1 ano e meio. Mas é o momento da economia, né? O dinheiro está muito mais difícil. Total, muito mais caro. E eu não sei a sua opinião, porque você acompanha vários M&As, sim. Seja através das empresas que você conhece, assessora, aconselha. A minha sensação é que muitas empresas, elas entenderam que comprar outras empresas não é tão simples. Eu ia comentar sobre isso. Eu não acho que nem é só isso, mas é que não é tão rentável quanto elas achavam que era. Porque se a gente olhar a cultura do M&A, né, o passado do M&A, com TOTOS, com Links, sempre a gente viu acúmulo de receita. Perfeito. Então eu vou comprar o base de clientes ou acúmulo de receita. Perfeito. Aí começaram a trazer essa questão de sinergia. E esse negócio de sinergia é muito complexo, você sabe? Tem muitos detalhes. Tem cultura, então assim, você está lidando com pessoas. Por que você está falando que eu sei? Não, você sabe porque você é assessora. Não, assessora também, as minhas empresas eu tive vários desafios que é natural. Acho que todo mundo que tem M&A tem uma expectativa e ocorre outra. Eu acho que duvido você perguntar para alguém e falar, foi 100% do que eu imaginava. Tipo... a não ser que a gente já está no 2º ou 3º M&A. Mas mesmo assim, porque são pessoas, cara. E é tudo imprevisível do outro lado. É um casamento, só que sem conhecer a pessoa. Total. Você vai morar na mesma casa, provavelmente vai estar no mesmo escritório, então... E o pior, você acha que você conhece, porque como o processo é longo, 6 meses, o meu foi 9 meses com o Sapori, depois foi mais 11 meses com Americanas, tem um período longo e que você fala assim, cara, eu conheço, senti firmeza, etc. Só que aí depois você descobre que, a gente estava numa lua de mel antecipada, pré-nupcial, né? Então é tudo lindo dos dois lados, né? É natural, tá todo mundo sonhando, todo mundo sonhando, vendo e mostrando só a parte boa que cada um tem, na maioria das vezes, né? E não é de má fé, é natural, né? Você tá num processo de venda ali que faz parte. E depois acontece um negócio que é muito interessante, que são os interlocutores. Os interlocutores que te compram, isso é um recado interessante, os interlocutores que te compram quase sempre mudam depois que você é comprado. E ainda mais empresa grande. Ainda mais empresa grande. Seja porque, cara, o CEO da empresa, você era um tema estratégico da empresa. Depois você foi para dentro, você virou mais um diretor aqui dentro. Ok, você não tem mais aquela dedicação, etc. Ou porque a diretoria muda. Exato. Né? Lá na Americanas, eu acho que se eu olhar para o time de M&A lá, que eu lidei, das 4 ou 5 pessoas, não deve ter mais ninguém lá. Nossa. Né? E essas coisas se perdem. Os combinados, se eles não estão no papel, eles se perdem. O afeto se perde. Aí toda aquela lua de mel pré-nupcial, ela se perde, né? É muito complexo. Assim, eu vi um estudo uma vez que acho que mais acho que 90% dos M&As dão prejuízo para quem compra. É um estudo da KPMG, 83%. 83%, é muita coisa, cara. Dos M&As globais destroem valor. É muita coisa, cara. É muita coisa. Isso diz bastante coisa. Dos dois lados tem para aprender, entendeu? Total. E esse número, ele não é muito distante se você olha dos investimentos de venture capital, né? Sim. Apesar de serem coisas muito diferentes, eu acho que o que eles têm em comum? A imprevisibilidade dos negócios onde você coloca o seu dinheiro. Sim. Porque é um organismo complexo pra cacete. Entender, vai lidar com a sua cabeça, com a minha cabeça, de empreendedor, e principalmente depois que a gente bota algum dinheiro no bolso, você fala, cara, eu não preciso mais ouvir certas coisas, etc.
é complexo por definição, né? Muito, muito. Eu acho que, cara, M&A no meio corporativo é uma das coisas mais complexas, mais difíceis de darem certo. Eu acho que a diferença quando a gente fala de fundraising é que não existe risco de execução. Isso diminui muito o risco de quem está investindo. E geralmente quem faz gestão de fundo não é o cara que pôs o dinheiro no fundo. Então, o que diminui mais ainda o risco de quem está operando aquele dinheiro. Perfeito. Agora, quem está fazendo M&A tem o risco financeiro e o risco de execução. Tudo pode dar errado. Perfeito. E a gente tem mania de, às vezes, quem comprou é o mal da história, né? Sempre assim, a empresa maior é a vilã. E, cara, em muitos casos, é culpa dos dois. Dos dois, sem dúvida. Não, cara, eu sempre falo isso, que, assim, lidar com cabeça de empreendedor é foda. Assim, porra, eu sei que lidar comigo não é fácil. Né? Cara, você empreende desde moleque. Eu nunca tive um emprego, eu desde sair da faculdade fui forçado a empreender. Não sei onde está minha carteira de trabalho, Exato. Não tenho nem ideia. Não sei nem se nem você sei tem. Se eu tenho, lidar com a gente é muito difícil. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar. E também o cara que está vendendo tem que assumir a responsabilidade dele naquele deal. Sim. Por que só o comprador que faz a diligência na maior parte das vezes? Por que você não faz lá uma diligência no comprador, conversa com quem ele já investiu, comprou, etc. Né? Então, às vezes a gente fica aqui do lado do sell side, coitadinho, acuado. vitiminha, etc. Irmão, né? Acho que todo mundo é adulto. Se você está fazendo M&A, é porque você é adulto. Cara, inclusive, essa dica que você deu agora, ela é muito boa, porque eu acabei fazendo isso e até filtrei muitos dos compradores que estavam na nossa lista, porque eles não queriam abrir ali o kimono pra gente. Perfeito. E, cara, a Semantics, vem aqui, tu pergunta, a gente mostra tudo aqui pra você. Então foi um dos critérios que a gente utilizou. Eu acho que quem tiver em conversa de M&A, cara, é o que você falou, não pode ser reativo em relação à diligência, porque você também tá indo pra lá, cara. Perfeito. Ótima dica. E acho que um ponto importante, você teve uma boa assessoria, né? Sim. Do seu lado, né? Fora toda a sua competência, do seu time, etc., você teve uma boa assessoria. Que ajudou muito na negociação, sim. Que eu conheço bem também. Cara, pessoal, aproveitando o momento aqui, a conversa está excelente. Se você está gostando desse papo, e se você não está gostando também, mas tá aí no Spotify, clica aí para seguir a gente, dá 5 estrelas, compartilha esse episódio lá no YouTube, se inscreve no canal também, beleza? Vamos aqui fazer um bate-bola, jogo rápido, Thiagão. Já que a gente já falou um pouquinho sobre o período de venda. Quem foi a primeira pessoa que você ligou depois de assinar e vender a empresa? Imagino que tenha sido um baita marco para você, né, profissionalmente, pessoalmente. Quem foi a primeira pessoa que você ligou, ainda que de forma figurativa? Quem é a pessoa que vem na mente, né, que você quer ligar e contar e dar a notícia? Nossa, essa foi uma boa pergunta. Porque, assim, eu, diferente de muitos empreendedores, eu sou um cara muito tech, então eu sou muito introspectivo. Algumas pessoas já acompanhavam, então o meu cunhado, por exemplo, mas eu já sabia que ia acontecer mesmo antes de assinar, então eu já tinha meio que notificado algumas pessoas. Eu não sei exatamente quem foi a primeira pessoa, mas acho que minha família com certeza foi a primeira camada ali a ser notificada. No pós, para mim, foi um negócio meio normal, assim, eu não fiquei extasiado, nada. Eu acho que o jogo começou mesmo quando a gente mudou o escritório, que foi logo depois, algumas semanas depois, sabe? Legal. Você, além de ser um cara que sabe ganhar dinheiro, você sabe gastar. Então essa pergunta é importante. Não, sabe, isso é um elogio, né? Não é tão simples. Qual foi a primeira coisa que você comprou, que você fez com o dinheiro ali que você recebeu? Nossa. Eu acho que foi uma casa. Foi uma casa. E... Você começou a construir a casa lá, né? Na verdade, eu comprei já na metade da fase de construção. Então, olha que coincidência, né? Eu acredito muito nesse negócio que a gente projeta a realidade e ela acontece, né? Eu já estava pesquisando as casas antes. A diferença é que eu ia financiar bastante parte dela, né? Então, eu já estava com casas no gatilho. Quando aconteceu, eu só falei, pronto, acabou, não vou mais pensar em falar com o banco, só isso. Legal. Então, acho que foi uma casa. Boa. E não foi rápido, demorei muitos meses. Eu não fiz nada com dinheiro. Mas você já tinha uma condição de vida muito legal, né? Eu lembro que a gente conversava na época e eu inclusive admirava muito isso. Você, self-made, assim, conseguiu construir e de certa forma não precisar do exit
Sim, né? Ainda que isso possa ter te levado para um outro patamar, você já tinha uma vida muito legal, conselhos, etc. ali, né? Eu acho que isso me ajudou muito, inclusive, no Exit, porque era algo que ia mudar minha vida, obviamente. Mas como eu já tinha uma situação que eu já tinha conquistado com o meu trabalho, eu sabia que não ia ser a única oportunidade na minha vida. Total. Então, me deu uma frieza que as pessoas até estranharam assim ao meu redor. Meu sócio ficava maluco, porque para eles era... Tinha alguns ali que eu contratei como estagiário e ia pôr milhões no bolso. De um cara de periferia. Então, o cara pifou a cabeça. Falou, cara, o que você vai tomar de decisão? Eu falei, calma, tá tranquilo. E realmente isso ajudou muito, assim. As pessoas às vezes acham que o empreendedor, quando faz um exit, em muitos casos, sim, ele dá um salto gigantesco. Mas em outros casos, ele já vinha construindo patrimônio, Sim. ele já vinha ganhando dinheiro. A Linkapay eu tomei um risco enorme, mas exatamente porque eu já tinha construído um patrimônio antes. Eu comprei a Linkapay com o meu próprio dinheiro. Então, assim, eu acho que quanto mais frio você consegue ser nessas situações, melhor. Assim. Tem um conselho que eu gosto de dar para todos os empreendedores, seja captando ou vendendo, sempre sentar na mesa podendo dizer não. Isso muda completamente o jogo da negociação. É claro que vão ter variáveis que eventualmente vão fugir da nossa mão. Você vai precisar sentar e precisar vender a empresa. Quando chega o pessoal dos nossos clientes de M&A, muitos deles eu faço a pergunta: você quer vender? Você precisa vender ou você está disposto a vender? Porque dependendo da resposta aqui, muda o valuation, muda o preço, muda tudo, né, numa negociação. Então, sempre que você puder, não sente na mesa sem poder dizer não. Né? Eu acho que é uma das coisas que Sim. Deve ter te ajudado bastante. Se você pudesse escolher uma coisa para ter feito diferente na negociação, o que seria? Se é que tem. Cara, eu acho que tentaria criar menos estresse ainda do que criou, sabe? Da negociação mesmo, de cláusula. É muito pesado, sabe? Pesado. Você fica conversando com o advogado todo dia, final do dia, você nem dorme direito. Então, eu tentaria ser mais leve, mais frio ainda nessa fase, ou tentaria terceirizar outras coisas, não sei. É que é muito difícil terceirizar também esse ponto. Total. Mas não mudaria a estrutura da transação. Mas a condução. Mas a condução antes da assinatura, porque foi muito estressante e calhou de ser na pandemia, né? Então, aí ferrou tanto a saúde mental de lá e de cá, né? Imagino. Qual conselho você gostaria de ter recebido durante esse processo de M&A? Nossa, pergunta profunda, hein, cara? Nesse processo de M&A? Não sei te dizer, porque eu fui aconselhado por várias pessoas. Muito bem aconselhado. Uma coisa que eu fiz e que pouca gente faz, mas eu recomendo bastante, eu conversei com vários conselheiros que tinham conexões comuns com as empresas que eu estava negociando. E isso me trouxe uma lógica de governança. Então, eu sabia muito bem onde eu estava pisando, para ser sincero. Eu não entrei inocente em nada. Então, eu repetiria isso, de conversar com essas pessoas para conseguir os conselhos que eu consegui. Por exemplo, teve um conselho que eu consegui de uma pessoa que a gente conhece em comum, que eu estava vendendo a empresa para uma outra empresa e esse cara tinha feito parte do conselho e ele me falou a real. E, cara, eu neguei a continuidade por causa dele. Legal. Então, tem conselho melhor que esse? Não, cara. Total. Deixa eu inverter então. Qual conselho você daria para quem está passando por um M&A agora? Conversar com quem já passou. Porque só quem já passou sabe realmente o tamanho do buraco que a gente está se metendo. Parece lindo, parece maravilhoso. E no pós, se der certo, se você colocar dinheiro no bolso. Porém, o que você tem que entender é que muito que a gente vê da mídia não se concretiza. E assim, é normal, tá? É natural. Tanto de investimento, tanto de M&A. Às vezes a gente romantiza as coisas, vê uma empresa que foi adquirida por trilhões e você vê o fundador acabou saindo sem nada. E é normal. E é super normal. Então não romantize, veja a coisa como ela é, converse com pessoas mais maduras do que você, pergunte como é que foi o processo e se informe. Não vai pisar no buraco sem conhecer o que está lá dentro. Boa. Você que acompanha várias empresas, você consegue lembrar de algum case, alguma empresa que foi vendida, que fez um exit, que você fala, puta cara, esse case foi legal,
admiro a trajetória dos caras, etc., que eu deveria chamar para bater esse papo aqui comigo? Do Brasil? Pode ser de fora, de onde você quiser. Cara, de fora eu tenho um case que eu acho... A gente viaja para fazer o podcast lá fora. Né, de fora, se você conseguir esse podcast, eu vou ser o primeiro ali a ver com os caras do Slack, cara. Slack? Que fizeram Microsoft, né? Não, com a Salesforce. Com a Salesforce. O Slack não é da Microsoft? Não, o Slack não. É da Salesforce. Da Salesforce. Pô, tô sabendo bem. Eles foram adquiridos por muita grana mesmo. E eles foram os caras, cara, que, na minha visão, construíram o melhor produto possível para o que eles estavam fazendo. Os caras foram muito perfeccionistas, pivotaram a estratégia lá no início. Se eu não me engano, eles desenvolviam jogos e aí depois criaram aquele negócio. E o negócio ficou gigante. Então, eu admiro muito a história desses caras. Se você vê o economics do Slack, sempre foi recorde de todos os SaaS. Mesmo? Margem, tudo, growth, sempre foram esses caras. Maneiro. Então, esses caras, na minha visão, seriam os melhores para conversar. Vai chegar o dia que a gente vai fazer um do Zero X on the road, ir para fora. E é capaz da gente conseguir falar com esses caras mais fácil do que com algumas pessoas aqui no Brasil. Concordo. Porque fora tem essa cultura mais de compartilhar. Às vezes um pouco mais aflorada, né? Inclusive, pessoal, se você está em casa, aproveitar para dar um recado aqui, está passando por um momento, por um M&A, está pensando em vender a sua empresa, quer saber se é momento ou não, em algum lugar da tela aqui tem um QR Code, entra lá, preenche o formuláriozinho que eu ou alguém do meu time a gente vai entrar em contato com você, te ajudar a fazer um diagnóstico, entender o seu momento. Não é para todo mundo M&A, não é para todo mundo ou para todos os momentos buscar um exit, um possível comprador, e a gente pode te ajudar a responder essa pergunta. Beleza? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora, Thiagão, do pós-M&A. Depois que você vendeu para a Semantics, vem o IPO nos Estados Unidos, não é isso? 2 anos depois, sim. 2 anos depois. Como que foi participar disso? Como que foi o seu nível de participação? O que você pode aprender? O que você pode compartilhar aí com a gente? Cara, foi muito, muito legal mesmo. Tipo, aprendi muito. Eu fui o cara que liderou o roadshow na parte de tecnologia e produto. Então, eu conversei com todos os investidores, eu apresentei a tese do produto, discuti modelo de negócio. Eu era o par ali do CEO, né, para fazer esse roadshow. E foi muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, foi muito desgastante, obviamente, né? Porque você conversa com muito mais gente do que necessariamente um fundraising, por exemplo. Para quem tem dúvida, né, eu vou até deixar um pouco mais claro. O IPO nada mais é do que uma captação mais burocrática e maior, tá? Então, geralmente maior, porque tem também fundraisings que são maiores do que IPOs. Então, não é nada demais como a gente acha que é, né? Eu, por exemplo, me iludi com esse assunto. Eu achei que era a linha de chegada. A empresa faz o IPO, tá bem demais, né? Tipo, explodiu. Mas não é, na verdade, o IPO é o começo de uma nova governança que você tem que seguir próximos passos, seguindo novas regras. Então, assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a gente vai ver cada vez menos IPOs. A gente já está acontecendo, mas não só por uma questão de economia, por uma questão de estrutura, né? Ela não privilegia tanto assim, na minha visão, os fundadores, e ela cria uma complexidade operacional muito grande. Então, a gente tem visto aí várias empresas postergando IPOs. E acho que aqui no Brasil vai ser pior ainda, a gente não está vendo mais IPO praticamente. Mas foi assim que foi participar, assim, foi... Como CTO, eu fiquei praticamente 1 ano só em tarefas burocráticas. Caraca. Só preenchendo compliance, escrevendo documentação em padrões XPTO e fazendo muita apresentação, muita reunião, muita apresentação. Legal. Cara, e tem um negócio que eu fico pensando aqui, né? Eu saio da Zite no final de 2022, estava com exatamente 30 anos. E praticamente já tendo... A gente já tinha vendido 100% lá para Americanas também. E eu fui fazer um sabático que eu achei que eu ia ficar mais tempo na Itália. 15 dias eu já estava louco para voltar para o Brasil com saudade sei bem. De um problema. E aquela reflexão de falar assim, pô, maneiro, né? Assim, jovem, não tenha resolvido a vida, mas pelo menos, cara, não vou mais passar fome, que eu acho que é a primeira grande preocupação nossa. Mas é isso, né? E aí dá até uma baixa assim, né? Como que foi isso para você? Porque você foi além em termos numéricos, comparado a mim, não que isso seja uma comparação, mas muito além em termos numéricos.
tendo feito também um IPO. Como é que ficou o seu emocional? Você fez um sabático, como é que ficou o emocional depois disso? Você é um cara que gosta muito de filosofia, você dá aula de filosofia para o seu time, etc. Eu sempre acompanhei isso. Qual foi a sua reflexão assim, existencial sobre isso, Thiagão? Tendo tanto sucesso jovem, e é isso, descobrindo que não são linhas de chegada, né? Cara, foi terrível, assim. Foi a pior fase. Não sei qual é a resposta dos outros entrevistados, mas eu imagino que eu nunca fiz essa pergunta, é a primeira vez. Nunca fiz. Foi a primeira vez que eu tinha certeza que eu estava em depressão, cara. Foi um negócio terrível. Depressão mesmo? Mesmo, diagnosticado. Okay. Para compreender melhor, um pouco antes, né, na Link API, eu tinha tido alguns casos a empresa cresceu muito rápido. Imagina que 3 anos parecia que tinha sido 30. E aí chegou um momento da Link API que eu não precisava mais ir para a empresa, basicamente. Eu ia, mas eu via que eu mais atrapalhava do que ajudava. Porque a empresa já estava grande, já era tudo automatizado, já tinha muito developer. Se eu fosse desenvolver alguma coisa do produto, eu ia atrapalhar. E aí eu comecei a ficar depressivo aí, porque eu vi que eu era meio inútil. Até aí, beleza. Mas deixei isso de lado, continuei construindo a empresa, até que a gente vendeu. E aí quando a gente fez o IPO e eu saí, esse negócio veio de volta, mas muito forte, porque aí eu não tinha mais nada na minha rotina, a não ser viajar, que foi a primeira coisa que acho que a galera faz. Eu comecei a colecionar relógio, colecionar carro, fazer tudo que não presta. Comecei a andar de helicóptero toda semana sem precisar. Não, hoje eu tenho a cabeça completamente diferente, mas foi bom para eu aprender. Eu fiquei uns 6 meses fazendo muita besteira, mas muita besteira mesmo, tentando achar um estilo de vida ali, mas minha saúde mental não melhorava, na verdade piorava, porque eu começava a atrair pessoas piores, né? Enfim, acabou passando bastante tempo, entrei em tratamento, nada resolvia. Aí fiz 10 países em 6 meses, falei, não, então... Só que eu não gosto muito de viajar, eu tenho um problema, não gosto de viajar. Eu gosto de ficar em casa. E aí eu falei com a minha mulher e tal, ela falou, não, vamos fazer umas viagens então diferentes, vamos para Laos? Falei, então vamos ver o que dá. E aquilo me ajudou um pouco, porque eu comecei a ver outras culturas de pessoas muito pobres, cara, mas muito pobres mesmo. Laos, por exemplo, um país muito pobre. E o pessoal muito feliz, e o pessoal muito colaborativo. Pra você ter ideia, é um país que todo mundo acorda às 4 horas da manhã para dar arroz para os monges, porque eles não podem cozinhar, uma questão cultural. E o pessoal acorda simplesmente para isso. E é todo mundo feliz, todo mundo super respeitoso. Aí você fica refletindo, cara, eu tenho tudo, fiz tudo muito cedo, trabalho desde os 12, o que está errado na minha vida, né? O que de dentro falta de resposta? E, enfim, demorei muito para descobrir, né? E talvez eu não tenha descoberto 100%, mas uma coisa que eu comecei a fazer já de imediato vou compartilhar conhecimento. E aí comecei a ser mais ativo em rede social, comecei a dar aulas, comecei a montar algumas monitorias para dar aulas. Isso começou a me trazer um pouco mais de vida, assim, tipo, puta, pelo menos eu tô impactando ali algumas pessoas, tô vendo resultado do lado delas e tal. E aí fiz a IFTL, né, empresa de educação, era um hobby para mim, totalmente um hobby, nunca ganhei um centavo, ninguém sabe, mas assim, nunca ganhei um centavo da IFTL. Ela faturava, era uma empresa que faturava bem, mas eu não ganhava um centavo porque tinha um custo muito alto de marketing. E nunca foi minha intenção ganhar dinheiro com aquilo, era sempre resolver minha saúde mental, basicamente isso. E enfim, moral da história onde eu cheguei no triatlo. E vi que assim, o esporte ele me fazia um bem tremendo, e aí entrei pro triatlon, comecei a fazer Ironman, coisas do tipo, e comecei também a voltar a programar, que era uma coisa da minha essência lá atrás. E assim, foi algo natural, sabe? Eu tinha os dados ali das minhas competições do Ironman, eu comecei a usar a inteligência artificial. E aí desenvolvi um projeto pessoal chamado Iron Data. Então hoje eu tô nessa descoberta, né? Tô entendendo o que é meu próximo passo, mas eu passei assim... Cara, quando eu mais ganhei dinheiro foi quando eu fiquei pior na minha vida. Sim. Isso é louco, Parece louco e assim, eu fiquei muito mal. Eu não saía da cama, É mesmo? Não saía da cama. E ainda participava de vários conselhos, então às vezes eu tinha que acordar para viajar, pegar um avião e fingir que tava tudo certo. E, enfim, é um negócio que não tem explicação. Parece arrogante a gente falar isso de tipo, puta, eu tenho tudo, mas ainda continuo triste. Mas porque dinheiro não resolve. Total. Dinheiro é ótimo, te traz facilidade, mas assim, te traz meios para você construir coisas, mas não preenche nada dentro de você. Ele te traz mais acesso para fazer merda também. Também, para os dois lados. E eu costumo dizer que assim, o dinheiro ele
deixa a sua vida também mais complexa, porque você tem que ter uma estrutura muito maior. Então eu lembro que chegou uma época assim que eu tinha, das minhas casas, eu tinha 3, 4 funcionários em cada casa. E aquilo era um inferno, era pior que gerir uma empresa. E aí eu lembro que eu falei com um cara que foi um investidor meu, que era bilionário, e falou, Thiago, você tem que simplificar, cara, menos é mais. E ele tava certo, cara. Porque às vezes a gente, ganha dinheiro, a gente quer fazer um monte de coisa maluca. Total. E cara, não chega em nenhum lugar. Então, isso foram aprendizados que eu tive nos últimos anos que, assim, não tem preço, assim. E quando você fala assim, acho que é até legal você contar um pouquinho mais das questões do triatlo, né? Porque dá pra ver que você tá levando isso para um nível profissional. Ainda tô longe dos profissionais, mas sim, eu tô com a seriedade de um profissional. Com a seriedade de um profissional. Sim. A gente começa a voltar lá no início da conversa da sua essência do esporte, sim, da programação. E você acha que é isso? Talvez a felicidade que você está encontrando, ou que você encontrou aí, foi se reconectar com coisas muito mais simples e que sim, talvez durante um tempo você achou que tinha que se afastar disso para virar o CEO, o caralho. Mas, porra, o que traz a felicidade estava um pouco ali mais simples. Com certeza foi isso. E uma outra coisa, o mundo corporativo ele é muito pesado, né, cara? A gente sabe. Assim, querendo ou não, é um mundo corporativo, é o que é. As pessoas têm suas ambições e elas fazem os que fazem. E o esporte já é um pouco diferente. Você consegue lutar contra você mesmo, contra seus próprios tempos, se autodesenvolver. Total. Né? Então, eu acabei me apaixonando pelo triatlon, mas muito por causa da minha essência de luta, assim, de competição no passado, sabe? Mas competição saudável, que faz bem pra mente. Então, eu acho que é isso, cara. Se você reparar, é exatamente o que eu fazia quando eu tinha 12, 13 anos. Esporte e programação. Massa. Podemos esperar um Thiago triatleta profissional em breve aí? Cara, não sei se dá tempo, porque eu tô com 34 anos, mas confesso que é um dos meus objetivos. Caso eu consiga despontar no amador, talvez eu faça uma loucura como essa. Irado. E, cara, assim, já encaminhando para o fim aqui, acho que você começa muito cedo e também muito cedo você atinge objetivos, acho que da maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui. Fazer IPO, vender empresa, tá no conselho de empresa. Eu acho que eu tenho esse privilégio também de estar no conselho de empresas grandes e tradicionais, mas conheço poucas pessoas da nossa idade. Sim. Que tem, e é um privilégio do caralho, sim, né? Você tá numa camada... Não é que... Às vezes o pessoal acha que conselho é um negócio orgasmático todos os dias, né? Cara, é trabalho, né? Sim. Tem dia que você vai pro conselho que você não quer estar lá. Não, é chato. É chato. É chato. É chato. E toda vez que você senta ali, você sabe que algumas pessoas estão na mesa, estão pensando em como te tirar dali. Tem a mesma coisa. Não é um negócio... felicidade 100% do tempo, mas é um privilégio do cacete, né? Sim. Você tá em conselho, você citou empresas aí, cara, maravilhosas, assim, né? Eu acho isso... Era o que eu pensava para o meu objetivo de vida quando eu tivesse 50 anos. E é muito legal conhecer pessoas dessa idade que chegaram lá. É uma troca muito boa pra gente. Sim. Fenômeno, né? E um nível de discussão muito, muito bacana. Para quem quer também, cara, empreender em vários negócios, cara, ter sucesso financeiramente, profissionalmente, eu acho que os desafios mentais, etc., sempre vão ter. O que você deixa de conselho para essas pessoas, tanto no lado pessoa física, pessoal, quanto profissional? O que você pode dar de conselho para essas pessoas que estão assistindo a gente, que querem ter uma carreira de sucesso, que é inegável a carreira de sucesso que você vem tendo? Olha, eu acho que no aspecto profissional eu estou mais preparado para falar. Posso falar do pessoal, mas no aspecto profissional, eu acho que se você quer chegar longe, seja como funcionário de uma empresa, né, ou seja como empreendedor, você tem que ser obcecado por um problema e ser muito bom nesse problema. Isso já vai te criar um diferencial. Um outro ponto que eu acho interessante que as pessoas precisam pensar no mundo profissional é como elas se posicionam no seguinte aspecto. As pessoas sempre pegam um template de pessoa e seguem aquele caminho. Não, eu quero virar um diretor de vendas, então eu tenho que ter esses skills. Eu gosto muito do que a gente chama de interdisciplinariedade, que é você pegar disciplinas distintas, juntar e criar algo autêntico, que é o que eu fiz. Misturei tecnologia, filosofia, essa era a minha teoria lá atrás. Vou misturar duas coisas muito diferentes,
mas eu vou achar a intersecção entre elas e vou me destacar no mercado por causa disso. Então, se for para dar uma dica profissional para as pessoas se destacarem, é isso, tentar juntar duas coisas aí distintas que ninguém está vendo, mas que pode criar uma intersecção única, tá? Então, esse é um ponto. Acho que na vida pessoal, né, é tomar cuidado com essas questões de saúde mental, porque realmente elas acontecem. Eu confesso para você que eu não sei se existe um modo de você ser muito obcecado empreendendo e não ter colaterais. Eu não conheço pessoas que se deram muito bem na vida e não têm colaterais. Provavelmente você tem. Eu imagino que sim. Acho que todas as pessoas têm. Empreendedores que passaram por momentos de estresse como a gente passou, né? A gente tem. Mas o que eu queria dizer para essas pessoas, talvez no pessoal, é não espere o problema acontecer. Seja mais preventivo em relação a isso. Talvez se eu tivesse sido mais preventivo lá atrás, eu não tivesse tido um baque enorme que eu tive. Perfeito. Então, dica pessoal é isso. Assim, não deixe esse problema acumular, porque ele só piora ao longo do tempo. Legal, legal. Cara, muito bom. Tiagão, eu quero te agradecer por esse papo aí, cara. Sou um grande admirador há muitos anos aí da sua trajetória. Acho que compartilhar esses momentos difíceis, são poucas pessoas que abrem isso. Como você falou, eu tive os meus. Conheço tantos outros, cara, que nos seus melhores momentos profissionais, financeiros, etc., estavam lá quase escrevendo um bilhete de despedida. Exato. Literalmente. E eu acho que é uma coisa que a gente não pode ignorar e principalmente ter consciência, né, de que, puta, cara, se a gente quer criar uma coisa desequilibrada, o que você fez foi desequilibrado, tão rápido, etc., vai ser difícil ter equilíbrio. Mas que a gente consiga achar momentos assim, né, onde a gente bota um pouquinho o pé no chão, volta, se cercar de gente boa, né? Você sempre teve muita gente próximo também. Eu acho que essa é uma receita também que a gente compartilha, né? Quer deixar algum recado final? Cara, só tenho que te agradecer por estar aqui. Deixa o recado final pro pessoal aí, mas foi bom demais. E deixa suas redes sociais também. Também. Produz muito conteúdo bom. Tiago fala sobre inteligência artificial, desde que vocês não faziam nem ideia do que era inteligência artificial, tá? Bom, então vamos lá. Quem puder me seguir em rede social, no YouTube eu tenho um canal que chama Iron Data, que é o canal onde eu uso dados e inteligência artificial para minhas preparações no Ironman. Então quem tiver curiosidade de como é que eu cruzo dados, uso sensores para o esporte, dá uma olhada lá que pode dar algum insight para você. No Instagram, eu compartilho aí, tem um newsletter de tecnologia, o Resumo Tech. Então quem quiser ficar ligado aí das novidades, é thiagolima.tech, tá? Thiago com H. E no LinkedIn eu tô parado, mas enfim, já postei muito por lá. Só procurar Thiago Lima também, Thiago Lima Link API, que vocês vão achar. E acho que o recado que eu queria deixar final não podia ser diferente, né? A gente tá num podcast aqui que é do Zero ao Exit e que empreendam. Eu quero encorajar vocês para empreender, porque realmente isso transforma, tá, galera? Isso faz vocês chegarem, talvez, em patamares que vocês não imaginavam. Mas é uma forma de você quebrar o ciclo natural aí da sua vida, né? Do step by step, de carreira. Então, se você tem muita ambição, joga essa sua energia no empreendedorismo, que você vai ser muito feliz, vai se divertir muito. E possivelmente, né, se for competente, vai chegar longe também aí com resultados financeiros e outros resultados. Então, esse é o recado final. Eu concordo 1000%. Foi o que mudou a minha vida. Foi o que me permitiu ter contato com tanta gente bacana assim. Então, só reforço. Tiagão, obrigado por esse papo. Valeu, obrigado. Pessoal, e esse foi mais um episódio do Zero ao Exit. Não deixe de me seguir no Instagram, @oRodrigoMiranda, e também a VPX Company, @VPX Company, lá no Instagram. Segue o nosso podcast no Spotify, dá 5 estrelas, compartilha com quem tem que ouvir esse conteúdo, seja para aprender sobre tecnologia, negócio, M&A. Aqui é um grande apanhado dos melhores empreendedores que eu conheço, e também lá no nosso YouTube, onde você pode assistir também todos esses nossos bate-papos. Legal? Dá o like, compartilha. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.